Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas se o pecador não abandona o pecado, Deus vai destruir junto com o pecado. Então o que Jesus quis dizer é que até a volta dele, algumas coisas iriam diminuir os intervalos e aumentar a intensidade. Realmente, um terremoto que acontece hoje mata muito mais pessoas e afeta muito mais o mundo do que um terremoto que aconteceu no ano 3 a.C. Né? Porque o mundo era menos povoado, então a gente está vendo isso. O risco de uma guerra mundial, realmente é uma guerra mundial, embora eu deixei claro, não quero entrar em contradição aqui, que o anticristo vai trazer uma aparente paz para o mundo. E quando ele voltar, então tudo indica que pode ser agora. Você está entendendo? Tudo indica. Só que no fundo, Jesus falou o seguinte: o dia e a hora vocês não vão saber. Então fiquem preparados, porque a hora que vocês menos perceberem, o Filho do Homem virá. Mas virá para salvar? Depende. Quando eu era criança, o meu prazer era quando dava 4h30, apitava o sinal lá da central do Brasil, onde meu pai trabalhava, dava pro ouvido da minha casa, eu já corria pro portão para esperar meu pai. Mas o dia que eu aprontava aquela velha frase de mãe, né? Quando Deixa teu pai chegar. Deixa seu pai chegar, que tocava o apito lá e eu, nossa. Então com Deus é a mesma coisa. E olha que interessante, a Bíblia descreve pelo menos 3 comportamentos de pessoas que não vão ser salvas, que são interessantes. Em Apocalipse capítulo 6 fala que quando ele vier, fala da ira do Cordeiro. Essa é uma expressão tão paradoxal, a ira do Cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e fica irado. Porque, gente, você pensa que somos só nós que ficamos indignados, por exemplo, com um camarada que pratica uma pedofilia e mata uma criança? Não, Deus também está irado com aquilo. Deus também está irado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas se o pecador não abandona o pecado, Deus vai destruir junto com o pecado. Mas se ele pedir perdão? Aí tudo bem, mas e se ele não pedir? Mas o perdão tem que ser de coração Tem que ser de ou é o coração. perdão da palavra? Tem que ser de coração, tem que ser Porque coração. a gente, até no último podcast que eu vim aqui, não foi? A gente tava até brincando. Ele falou, tava pregando, você entendeu? Podia ser, de repente se pá, né? Mas a gente tava brincando de, pô, vamos fazer merda e tal. Mas se chegar na hora, lá na hora do portão, falar com o Pedro e se arrepender lá, em vez de se arrepender em vida. Porque Na Bíblia tem não essa. tem essa possibilidade. Ai, isso é legal. Na Bíblia não há essa possibilidade. Tem que se arrepender em vida. A Bíblia fala, aos homens está fadado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Não tem como se arrepender lá. Não tem como. E o arrependimento tem que ser honesto, né? Desculpa. Você tem que se arrepender mesmo. Nossa, foi pro nível hard tá agora. Aí o que acontece? Você feriu o coração de Deus. E o que eu faço contra você, eu tô fazendo contra Ele. É isso que eu tenho que entender. Você é criatura de Deus. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, mas vocês vão entender. Se eu chegar aqui e quebrar essa coleção, vocês vão ficar muito pau da vida comigo. Por que você vai ficar? Pô, o Rodrigo quebrou uma coisa que é minha, que é preciosa pra mim. Falei que o exemplo era chulo, porque o ser humano é muito mais precioso pra Deus do que os cavaleiros do Zodíaco pra você. Então o que eu tô fazendo contra você, eu tô mexendo com a coleção de Deus, com gente que Ele ama. Aliás, até o exemplo melhor nem seria com os cavaleiros do Zodíaco, é mexer com sua filha. Você tá entendendo? Deus não aceita isso, então Deus também não tolera. Todos nós somos pecadores, mas Deus não suporta a impiedade. A impiedade é a prática do pecado quando você já começa a ter gosto naquilo. Você entendeu? Quando você gostar. É aquele cara que ele começa a desconfigurar para poder... Nossa, é terrível isso. Cometer o pecado e errar é normal. É normal. Apaixonar-se pelo pecado... Jesus falou que tem pecado, que é o pecado... Jesus chama isso o pecado contra o Espírito Santo. Bom, e aí o que acontece? A Bíblia descreve 3 comportamentos que são até paradoxais. Fala da ira do Cordeiro em Apocalipse capítulo 6. Fala que quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas: caiam sobre nós e nos esconda da face de Deus, porque é grande a ira dele e ninguém pode suportar. Então alguns vão pedir a morte. Um segundo grupo, a Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim: Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte: afastem de mim porque eu não conheço nenhum de vocês. Você viu com uma posição de petulância diferente do primeiro. O primeiro já admitiu: tô ferrado mesmo, tô lascado, morre. O outro não, é aquele falso religioso. Mas peraí, senhor, não entendi. Eu construí tantas igrejas, eu fiz milagres. Eu não te conheço. Eu não te conheço. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai falar o seguinte: saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer. Mateus capítulo 25. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive preso, você não foi me visitar. Ele falou: mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É o terceiro grupo. Então você tem o grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo.
O grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes fala, peraí, mas eu fui religioso. E o grupo daquele que é o anestesiado. Você entendeu? O anestesiado. Pô, mas aí você condenou todo mundo aqui agora, Não. praticamente. Aí que... Não, pô, porque com certeza eu já neguei uma esmolinha. Não, mas aí que tá a questão. Não é eu neguei uma esmolinha. Porque se fosse o lance de você comprar o céu pelas esmolas que você deu, aí você tá lascado. Isso aí eu fico... Aí você tá lascado, mas não é isso. Você tá entendendo? Você faz aquilo como... E você erra, você comete erro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que significam as nossas obras diante de Deus? Para tranquilizar o coração de vocês, todo mundo que tá assistindo a gente. Uma vez um pai estava viajando, caminhoneiro. Passou muito tempo fora de casa. Quando ele voltou, a menininha veio correndo para ele, 3 aninhos de idade. Papai, ele abraçou a criança. Que linda, vem cá, minha lindinha, tudo bem? Conta as novidades para papai. O que você fez nesse meio tempo aí? Papai, eu aprendi a escrever. Ele falou, você aprendeu a escrever, minha filha? Aprendi, papai. Então escreve alguma coisa para papai ver. Pega lá caneta e papel. Ela pegou uma caneta, um papel. Já viu criança de 2, 3 anos? Não tem nem coordenação motora. Ela pegou a caneta e começou a fazer assim, ó. Imagina, que é mão de traço, rabisco, que entregou para ele. Aí ele pegou e, como todo pai que quer incentivar o filho, falou assim, mas que letra bonita que a minha menina tem. Olha a carta que ela escreveu para mim, papai tá muito feliz. Só que ele elogiou tanto, que ela perguntou assim, papai, o que tá escrito aí? Aí ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim, filhinha, aqui tá escrito que você ainda não sabe escrever. Mas aqui tá escrito que você quer aprender a escrever. E só pelo fato de você querer aprender a escrever, papai ama você, tem orgulho de ser o seu papai e essa é a carta mais bonita que papai já recebeu. Então Deus é tão, não tem nem palavra para dizer, tão perfeito, tão magnânimo, que qualquer coisa que eu faça, ainda que eu vire uma Madre Teresa de Calcutá com o coração de Gandhi e santidade do apóstolo Paulo, tudo que eu faço chega para ele com um monte de rabisco. E ele olha para cima e fala assim, Rato, Igor, Rodrigo, aqui está dizendo que se eu for depender das boas obras de vocês, vocês nunca vão vir para cá. Mas aqui está dizendo que vocês me amam e amam os meus filhos. Então, por minha graça, vocês vão entrar aqui, porque eu amo vocês e o céu vai ficar vazio se vocês não estiverem aqui.